tudo bem? Eu sou Lima Neto, cardiologista, e hoje a gente vai falar sobre dor no peito. Quando é que a dor é do coração? Então, gente, a dor no peito é um sintoma muito comum, né? Uma queixa muito comum no nosso meio. Então, nos atendimentos de emergência, existe uma grande porcentagem de pacientes que vão se consultar apenas porque tem dor no peito. E a gente médico, quando atende esses pacientes, a gente tem uma preocupação. Será que essa dor é do coração? E por que essa preocupação? Porque a dor do coração ela pode matar. Então tem várias causas de dor no peito. E como é que é o meu raciocínio como médico quando eu atendo um paciente que tem dor no peito? Então a gente vai pensar, será que essa dor é do coração? Ou será que essa dor não é do coração? Então quando a gente dá aula na faculdade para os meninos, eu já divido esse raciocínio. Será que essa dor é uma dor cardíaca? Ou será que essa dor é uma dor não cardíaca? Porque quando eu abro esse pensamento de dor não cardíaca, existem várias outras causas. Então existe a dor de causa pulmonar, existe uma dor de causa gastrointestinal, existe uma causa de dor apenas psicológica. Tem pacientes que chegam morrendo para a gente com uma dor forte no peito, uma angústia, e essa dor é totalmente uma dor de causa psicológica. Então dor muscular, psicológica, uma dor gastrointestinal, uma dor pulmonar, até infecções como o cobreiro, né? Ele causa uma dor muito forte no peito, tá certo? Doutor Lima, uma dor no pulmão causa dor no peito? Sim, doenças como pneumonia, como água na pleura, até como a tuberculose, Deus o livre, um tumor pulmonar, eles podem causar uma dor no peito. E do estômago, sim, dor no estômago, uma causa gastrointestinal também causa dor no peito. Uma dor da gastrite às vezes sobe, uma dor do refluxo, né, que causa uma esofagite de refluxo. Às vezes a esofagite ela é muito acentuada e causa um espasmo no esôfago, pode causar uma dor no peito muito forte. Então o médico que atende um paciente com dor no peito, ele tem que pensar quais são essas causas. Se é uma dor pulmonar dessas causas que eu falei, se é uma dor gastrointestinal, como uma dor do refluxo, uma dor da gastrite, uma dor da pancreatite, até pedra na vesícula pode simular dor no peito, uma dor aqui meio na boca do estômago, indo para as costas. Isso assusta o médico, né? O médico ele vai ter que ver, vai ter que analisar, vai ter que pensar em diagnósticos diferenciais, vai ter que conversar muito bem com o paciente para ele tentar formular uma hipótese. E aí, doutor Lima, o que é que a gente se preocupa? A gente se preocupa com medo dessa dor ser do coração. E muita gente pensa que a dor do coração é apenas a dor do infarto. Mas existe também uma doença complicada, grave, que é menos comum, que é a dor da dissecção de aorta. Pacientes que tinham aneurisma de aorta, o aneurisma rasga. Essa aorta se rasga e causa uma dor muito forte, uma dor lancinante. E essa dor pode levar a óbito nas primeiras horas. E quando diagnosticada a tempo, ela permite uma cirurgia de início rápido, imediatamente, o quanto antes, porque pode salvar uma vida. Tá certo? Doutor Lima, e qual é a característica, como é o jeito da dor no coração? Então, a principal dor no coração, gente, é a dor no infarto. A dor do infarto, ela tem uma característica muito típica. Eu sempre gosto de falar para os nossos pacientes aprenderem a reconhecer essa dor do infarto. Maneto, como é que é a dor do infarto? Fale logo, né? Você está enrolando muito. Então, a dor do infarto, a dor da angina, né? A gente chama angina pectoris, ou angina de peito. A dor do infarto, ela tem uma característica. Na verdade, ela tem 3 características principais. Doutor Lima, quais são as 3 características principais da dor do coração, da dor anginosa, da dor do infarto? Geralmente, pessoal, a dor do coração ela é uma dor localizada na região external. Às vezes é mais localizada no lado esquerdo do peito. A dor do infarto é um acocho, ela é um aperto, é um peso, é uma queimação. Então a primeira característica é essa. É uma dor localizada no pré-córdio, arrochando, apertando, em queimação. Essa dor, às vezes, ela tem uma irradiação para o pescoço. Essa dor pode subir para a garganta, pode subir para o pescoço e pode ir para as costas. Então, essa característica dessa dor, ela é muito importante da gente reconhecer. Então, uma dor que tem um peso, um aperto, um arroxo, indo para as costas, indo para o queixo, uma dor em queimação e ardência, é a primeira característica. Segunda característica, doutor Lima, que eu acho que é a característica principal. Essa semana eu atendi um paciente que tinha essa característica. Como era essa característica, Lima? Ele me disse que estava andando, quando começava a correr, quando começava a caminhar rápido, essa dor subia para o queixo. Inchava aqui. Mas observa a característica que eu estou falando. É a dor
que piora com esforço físico. Então, uma dor em peso, queimação, ardência, indo para a garganta, aqui para os dentes, para os queixos, ou aqui no pescoço, apertando, entalando. A primeira característica. Doutor Lima, essa dor aparece toda vez que eu ando. Doutor Lima, essa dor aparece quando eu subo uma escada. Doutor Lima, se eu correr, essa dor começa a aparecer. No nosso meio, nos interiores, muitos pacientes andam de bicicleta. Doutor Lima, eu começo a pedalar, andar de bicicleta e começa aqui a fechar meu peito. Opa! A primeira característica ele tem. A segunda, que é aparecer com esforço também. Doutor Lima, qual é a terceira? Se eu parar o esforço, doutor Lima, se eu me sentar, se eu tomar uma aguinha, se eu ficar quieto, a dor vai passando. Então, essa característica da dor anginosa, com essas três características, piora com esforço, melhora com repouso, e é uma dor em peso, aperto, queimação, ardência, localizada no meio do peito, indo para as costas, para o queixo e para os braços, essa dor é a dor anginosa típica. E o paciente não teve ainda o infarto. Isso é um aviso. O paciente que sabe reconhecer essa dor, ele está tendo um aviso que ele pode ter um infarto. Por isso que é importante que eu estou falando tão detalhadamente, tão esmiuçado, essa característica dessa dor. Por quê, doutor Lima? Porque isso quer dizer que a veia está entupido mais de 70%. Quer dizer que esse paciente, se ele detectar agora, se ele começar a tomar o remédio, a dor vai passar. E o médico vai pedir um exame. Doutor Lima, qual é o exame definitivo para confirmar que a dor do coração é uma veia entupida? É o cateterismo. Ele vai fazer o cateterismo cardíaco. E o cateterismo cardíaco, o médico vai confirmar que a veia está entupida e já vai desobstruir na mesma hora. Ele vai colocar um stent, vai fazer uma angioplastia com implante de stent. Então, reconhecer essa dor é muito importante. Doutor Lima, mas qual é o problema? O problema, gente, é que essas dores no peito, elas variam muito. Não é que nem eu estou falando assim num livro, né? Essa dor é uma dor de livro que eu falei, né? É uma dor que a gente leu para bater o olho a isso. Existem casos que o paciente não tem as três características da dor. Então, existem casos que a gente diz que a dor é duvidosa. Então, a dor duvidosa, doutor Lima, o que é a dor duvidosa? É a dor que o paciente não tem as três características típicas da dor do coração. Ele só tem a dor quando anda. Doutor Lima, é umas pontadas, é umas pinicadas, é um aperto, mas não é bem aqui no meio, é mais espalhado, é mais aqui no lado esquerdo, mas é uma dor quando eu faço esforço. Por exemplo, essa dor ela não tem as três características, né? Não é no meio do peito, em aperto, em ardência, no pascote, no queixos, quando faz esforço e melhora quando para. Não tem as três. Então, essas dores duvidosas, eu vou precisar de exames, de métodos diagnósticos para detectar com mais detalhes. Eu vou fazer um eletro, se o eletro não tem alteração, eu vou passar para um eco. Se um eco mostrou que ele não tem defeito na válvula, às vezes o eco mostra um ladinho do coração que não bate. Ah, doutor Lima, o eco foi normal. Qual é o terceiro exame? Vamos pedir um exame da esteira. Vamos pedir uma prova de esforço. Doutor Lima, ele começou a pedalar na esteira não, começou a correr na esteira, correndo, andando rápido, subindo alto, correndo na esteira, começou a dor. Opa, esse paciente está confirmado que ele tem a dor da veia entupida. Esse paciente precisa agora fazer um cateterismo. Doutor Lima, agora fale com mais detalhes. O que é o cateterismo cardíaco? Então, o cateterismo, ele é um exame invasivo, mas muito seguro, de baixo risco. O risco hoje do cateterismo é muito baixo. Hoje a gente faz muitos cateterismos no dia a dia com baixíssimo risco de complicação. Doutor Lima, quais são as principais complicações do cateterismo? A principal complicação, gente, é o uso do contraste. Então, pacientes que são alérgicos a contraste iodado, tem que avisar o médico. Segunda coisa, pacientes que têm problema no rim. O contraste ele é filtrado pelo rim. Então, esse é o principal cuidado com o cateterismo hoje. E o cuidado no ato do cateterismo, que a principal complicação é formar um hematoma, principalmente quando o cateterismo é feito na virilha, pela artéria femoral. Mas hoje, muitos cateterismos são feitos pelo braço, que o risco de hematoma é pequeno. Então, doutor Lima, o que é esse cateterismo? É o ato de passar um catéter pela artéria do braço. Esse catéter vai até o coração e o médico injeta contraste. Esse contraste ele desenha a artéria do coração. Como eu estou vendo a própria artéria coronária, por isso que ele é o principal exame para ver se o paciente tem veia entupida ou não. Ele vai detectar o local do entupimento, quantas artérias do coração tem entupidas, nós temos 3 artérias do coração. Ele vai ver se esse local dá para desentupir colocando um stent ou não. E aí, se der, ele já faz o desentupimento da artéria. Então, o cateterismo, que era um exame, ele pode se transformar num procedimento, que é a angioplastia com implante de stent.
E aí a gente detecta a obstrução e desentope essa artéria, tá certo?